Bom dia, turma. Hoje a gente vai estar vendo a lei dos senos. Então, a lei dos senos, ela serve para um triângulo qualquer. Diferentemente do que a gente estava vendo antes do seno, cosseno e tangente, que a gente precisava de um triângulo retângulo, agora a gente vai estar trabalhando seno de triângulo qualquer, ou seja, qualquer tipo de triângulo além do retângulo. Lembrando que nós temos 3 tipos de triângulo quando a gente fala da classificação dos seus lados, né? Dos seus lados não, dos seus ângulos. A gente tem o retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus. A gente tem o acutângulo, que é o triângulo que tem os 3 ângulos menores que 90 graus, que são ângulos agudos. E a gente tem o obtusângulo, que é o triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus, que é um ângulo obtuso, né? Então aqui a gente vai estar trabalhando com qualquer um desses 3 triângulos. A lei dos senos, ela diz o seguinte, que se você pegar o lado de medida A e dividir pelo seno do ângulo A, vai dar a mesma coisa que se você pegar o lado de medida B e dividir pelo seno do ângulo B, que é a mesma coisa do lado de medida C dividido pelo seno do ângulo C. Então aqui, para a gente poder ilustrar, eu fiz esse triângulo aqui, tá? Então esse triângulo aqui, ele vai nos dar uma noção da posição dos ângulos e dos lados. Então, por exemplo, se o vértice do triângulo, o vértice A, está aqui, o lado A ele é oposto a esse vértice, tá? Então aqui é o vértice A, o lado A é oposto, ou seja, de frente. Vértice B aqui, então o lado B é oposto a ele. Vértice C aqui, o lado C é oposto. Aqui são os ângulos, tá? Então se o vértice A é aqui, esse ângulo aqui vai ser o ângulo A. Se o vértice B é aqui, esse ângulo aqui é o ângulo B. Se o vértice C é aqui, esse ângulo é o ângulo C, tá? Então, só para a gente lembrar, vértice em um lado, o lado do mesmo nome oposto. Vértice de um lado, o lado do mesmo nome é oposto. Vértice de um lado, o lado do mesmo nome é oposto, tá? Então aqui a gente tem um exemplozinho, o mesmo que vai estar no livro de vocês. Então aqui ó, a gente tem um triângulo, tem um lado de 18 centímetros e os ângulos adjacentes a esse lado medem 22 graus e 82 graus. Calcular os outros lados. Então o que vai acontecer? Primeiramente, aqui ele não diz se o 18 é A, B ou C, tá? Então vai ser indiferente para a gente quem é o 18. A gente simplesmente atribui um nome para ele. Gente que vai dizer se ele é A, B ou C. No nosso caso aqui do nosso exemplo, a gente vai chamar esse 18 de C, tá? Então vamos montar esse triângulo aqui primeiramente, tá? Porque não tem figura, a gente que vai ter que montar. Então a gente montou um triângulo, tá? Botamos os ângulos de 22 e os ângulos de 82 no lado que tem o 18 centímetros. Por quê? Porque ele falou que os ângulos são adjacentes a esse lado. O que significa que os ângulos estão encostados no lado que mede 18 centímetros. Tá? Então aqui é indiferente se eu botar o 82 aqui, o 22 aqui. Isso é indiferente, tá? Eu que quero armar dessa maneira e vocês, quando estiverem resolvendo uma situação dessa, vão armar da maneira de vocês. O que vocês têm que respeitar é o que está sendo dito no texto. Então, se ele falou que são ângulos adjacentes, então você não pode pegar o 82 e botar o oposto ao 18, tá? Você tem que respeitar. Adjacente vai estar encostado, tá? Então, aqui, o lado que mede 18, eu chamei de C. Então, o vértice C tem que ficar oposto a ele, tem que ficar de frente. Aqui, os ângulos de 22 e 82. Eu chamei o ângulo de 22 de A. Então, o lado que fica oposto ao 22 vai ser o Azinho.
Eu chamei o ângulo de 82 graus de B. Então, o lado que fica oposto a ele vai ser Bzinho. Agora que a gente já sabe isso, a gente precisa descobrir quanto que vale o ângulo de C, porque ele não me deu no texto. Porém, como a gente já estudou triângulos anteriormente, então a gente sabe que se somar o ângulo A com o ângulo B com o ângulo C, vai ter que dar 180 graus. Então a gente faz essa continha, né? Substitui, no lugar do A bota 22, no lugar do B bota 82, soma, que vai dar 104, passo 104 para o lado direito, que ele vai negativo, e eu vou diminuir de 180, que vai me dar o ângulo de 76 graus. Então, meu ângulo C mede 76. De posse dessas informações, eu vou utilizar a fórmula da lei dos senos. Então, o lado que eu tenho é o 18 centímetros, que é o Czinho. Então, eu vou armar as duas contas utilizando esse Czinho. Então, é Czinho dividido pelo seno de C igual Azinho dividido pelo seno de A. Czinho dividido pelo seno de C e Bzinho dividido pelo seno de B. Então, aqui eu tenho que olhar lá naquela tabela trigonométrica para saber quanto que vale o seno de cada um. Então, o seno do ângulo de 22, que é o ângulo que é o seno de A, ele vai ser 0,37461. O seno de 76, que é o seno de C, ele vai ser 0,97030. E o Czinho é 18 centímetros, igual a gente tem no texto. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho o seno de B, que é seno de 82 graus, que vai dar 0,99027. Eu tenho o seno de 76, que é o mesmo daqui, que é 0,97030. E o Czinho, que é 18. Então, aqui eu vou armar Czinho, que é o 18, dividido pelo seno de 76. Azinho, dividido pelo seno de 22. Multiplico cruzado esses valores, então eu vou ter o 0,97030 vezes o A, tá aqui. E eu tenho 18 vezes 0,37461, que vai dar 6,74298. Vou passar o 0,97030 dividindo, então depois que eu divido, eu vou ter esse número gigantesco aqui. Como eu estou trabalhando com medida de lado, o ideal é que eu tenha pelo menos duas casas decimais após a vírgula. Então, como aqui deu 6,94 e depois do 94 veio um número que é maior do que 5, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arredondar esse número da frente. Então, aqui, ao invés de ficar 6,94, vai ficar 6,95. Toda vez que o terceiro número for maior do que 5, eu vou acrescentar 1. For 5 ou maior do que 5, eu vou acrescentar 1 no próximo número, que seria o segundo. Então, aqui ficou 1 mais 4, que deu 5. Então, aproximadamente 6,95 centímetros é o lado A. Aqui no B é o mesmo esquema. Então, eu vou armar 18, que é o Czinho, 0,97030, que é o seno de C, Bzinho e 0,99027, que é o seno de 82. Multiplico o cruzado, eu vou ter 0,97030 vezes B, e 18 vezes 0,99027 dá 17,824,86. Passo 0,97030 dividindo, que eu vou ter também esse número gigantesco. Só que aqui, na hora de aproximar, olha o que aconteceu. O meu terceiro número depois da vírgula, ele é 0. Então, ele é menor do que 5. Eu não preciso arredondar o segundo número depois da vírgula. Então, eu vou pegar ele exatamente do jeito que ele está aqui e vou aproximar a resposta, também em centímetros. Então, com base nesses cálculos, eu já consegui fazer o Azinho e o Bzinho, que foi o que ele tinha me pedido lá na questão. Calcular os outros lados. Então, gente, para poder trabalhar com essa matéria, o ideal é a gente poder praticar a conta de multiplicação de número decimais e, para estudo em casa, é bom a gente ter uma calculadora científica.
ou usar o telefone, né? Se ele tiver essa função.